Olá galera, tudo bem? Vamos iniciar agora um assunto maravilhoso, muito legal mesmo, que é a matemática financeira. Assunto que, não sei eu porquê, não é ensinado geralmente nas escolas, no ensino médio, mas além de aparecer nos concursos, aparece muito no nosso dia a dia mesmo, na nossa vida real. Então é legal você entender a matemática financeira. Nessa primeira aula, veremos os juros. Mas antes de partirmos de fato para juros simples e juro composto, que são os dois tipos de juros, temos que conhecer alguns conceitos importantes que vão estar presentes ao longo de toda a matemática financeira aí, tá? Que é o capital inicial, o juro, o montante e a taxa de juros. Bom, a principal operação da matemática financeira é o empréstimo. O que acontece? Alguém dispõe de um valor chamado de capital inicial e empresta esse valor a outro alguém. Após um certo período de tempo, essa pessoa recebe de volta o que ela emprestou, mas ela não recebe apenas exatamente o que ela emprestou. Ela recebe um pouquinho a mais, né? Esse pouquinho a mais é justamente o que chamamos de juro, é a remuneração pelo empréstimo. O montante é o capital mais o juro, é o total que a pessoa recebe de volta, né? Ela vai receber o que ela emprestou, que é o capital, e mais o juro. Então ela recebe o montante. Seria o total da dívida, né? Muito bem. E a taxa de juros é a razão entre o juro e o capital inicial, J sobre C. Por exemplo, considere alguém que tomou R$ 100 emprestado e após 2 meses devolveu 140 reais. Qual o capital inicial, o juro, o montante e a taxa de juros desse empréstimo? Bem tranquilo, uma situação bem fácil. Qual é o capital inicial, o C? R$ 100, ok? É o valor inicial, né? O valor que foi emprestado. C é R$ 100. Qual é o juro desse empréstimo? O juro é de R$ 40, concorda comigo? Porque a pessoa pegou R$ 100 emprestado e devolveu 140. O que ela devolveu a mais com relação ao que ela pegou emprestado é 40, então esse é o juro. O montante é o total da dívida, é o capital mais o juro. 100 mais 40, 140. Montante é R$ 140. E a taxa de juros, I, vamos colocar aqui, é a razão entre o juro e o capital inicial. Nesse caso, 40 dividido para 100. 40 sobre 100 já está no formato de razão centesimal. Isso aqui é 40%. Aí, a taxa de juros, ela sempre vai estar relacionada a um período de tempo, tá? Nesse caso, a taxa é 40% ao bimestre. Por que ao bimestre? Porque aqui o empréstimo foi devolvido após 2 meses. 2 meses é um bimestre. Portanto, essa taxa é de 40% ao bimestre. Ok. Esse empréstimo aqui, ele foi devolvido após um único período de tempo, né? Pegou o empréstimo e um bimestre depois devolveu. Mas eu posso ter um empréstimo que ele é devolvido em mais de um período de tempo. Eu posso pegar um empréstimo que a taxa é de 40% ao bimestre, mas eu não devolvo em um bimestre, eu levo 10 bimestres para devolver, certo? Nesse caso, o juro ele vai ser calculado a cada período de tempo, existindo duas possibilidades para isso, o juro simples e o juro composto. O juro simples, na verdade, ele não existe no mundo real, tá? Ele só existe nas questões de matemática mesmo. E como aparece nos concursos, a gente tem que falar sobre ele. Mas no mundo real, ele não existe, tá? O que existe no mundo real são os juros compostos, que veremos na sequência. Bom, o juro simples é aquele juro onde a cada período o juro é calculado sempre sobre o valor inicial da dívida, tá? Como assim, professor? Olha só esse exemplo aqui. Uma pessoa tomou R$ 100 emprestado a juros simples com uma taxa de 10% ao mês. Qual será a sua dívida em um ano? Então é o seguinte, a cada mês será calculado 10% sempre sobre o 100, que é o valor inicial da dívida. Dessa maneira,
o juro de cada período, né, nesse caso aqui de cada mês, é sempre constante, vai dar sempre o mesmo valor. Dessa maneira, é só eu calcular qual é o juro de um período e multiplicar pelo número de períodos, né? Eu vou ter o total de juro que deu esse empréstimo. Assim, chegamos na fórmula para trabalhar com juros simples. A fórmula é essa daqui. J é igual a CIT. J é o juro, C é o capital inicial, I é a taxa de juros, que aqui tem que estar em razão centesimal ou índice. O que isso quer dizer? 20% é 0,2 ou 20 sobre 100. Você não pode colocar 20 aqui, tá? E esse T é o número de períodos, tá? É o nosso tempo, que tem que estar na mesma unidade que a taxa de juros. Se a taxa é ao mês, o tempo tem que estar em meses, tá? Se a taxa é ao ano, o tempo tem que estar em anos e assim por diante. Caso seja necessário fazer alguma conversão, você converte sempre o tempo, nunca mexe na tua taxa, beleza? Aí para converter tempo é tranquilo, né? Um ano tem 12 meses, cada mês tem 30 dias. Aqui na matemática financeira usamos o mês comercial, sempre tem 30 dias, né? Aí um ano vai ter quantos dias? 360, né? Então, bem tranquilo. Pode aparecer essa fórmula aqui em alguns lugares como CIT sobre 100. O que significa isso? É que aí a taxa aí, você coloca ela em porcentagem, tá? Então se aparecer a fórmula CIT sobre 100, a tua taxa aí você coloca em porcentagem, justamente por isso que o 100 fica embaixo, né? Mas se não tiver o 100 embaixo, tua taxa não pode estar em porcentagem, beleza? Muito bem. Então essa situação aqui, como que vai ficar? Bom, o juro que vai ser produzido nesse empréstimo aqui é o capital 100 multiplicado pela taxa que é 0,1, 10% é 0,1, né? Vezes o tempo, a quantidade de períodos. Nós queremos saber a dívida em um ano, né? Então, um ano, quanto é em meses? Eu tenho que converter esse tempo para meses para estar na mesma unidade da taxa. A taxa é ao mês. Um ano são 12 meses. Portanto, aqui é 12. Pronto. O juro vai ser igual a 100 vezes 0,1, dá 10. 10 vezes 12, 120. O juro é de R$ 120. Só que nós não queremos saber o juro, né? Queremos saber a dívida. Então, a dívida vai ser o que rendeu aqui o juro somado ao capital inicial. É o montante. Montante vai ser de 100 mais 120, R$ 220. Essa é a dívida após um ano. Agora sim, os juros que de fato existem no mundo real, que são os juros compostos. O juro composto é aquele onde a cada período o juro é calculado sobre o valor da dívida naquele momento e não sobre o valor inicial da dívida como era no juro simples. Como assim, professor? Observe esse exemplo. Pedro emprestou R$ 100 a uma taxa de juros de 10% ao mês. Qual será a sua dívida após 3 meses? Observe que o exemplo aqui não se referiu a juros simples ou composto, né? Ele só falou taxa de juros. Quando a questão não fala se é juros simples ou composto, é composto, tá? Quando for juros simples, a questão vai deixar bem claro que é juros simples. Se ela não se referir, trata-se de juro composto, que é o que de fato existe na realidade, ok? Então, para a gente entender essa situação aqui, entender o juro composto, vamos observar período a período o que acontece aqui. Então, no primeiro mês, né? Após o primeiro mês, o que vai acontecer? A taxa de juros de 10% vai ser sobre o 100, que é o valor inicial da dívida, ok? O juro será de 10% sobre 100. Calcular 10% de 100 é só multiplicar 100 por 0,1, isso dá 10. O juro do primeiro mês foi 10. Bom, se o juro do primeiro mês foi 10, para quanto passou a ser a dívida de Pedro? A dívida passou a ser 110, né? O que ele emprestou e mais o que deu de juro do primeiro mês. Então aqui o montante após o primeiro mês, ele passa a ser 110. Quando chega no segundo mês,
o 10%, ele vai ser sobre qual valor? Sobre o 110, que é a dívida do Pedro no momento. Não faz sentido eu cobrar 10% sobre 100, sendo que a dívida nesse momento é 110, tá? Então, é isso que acontece aqui no juro composto. O juro é calculado sobre o valor da dívida naquele momento. Então, no segundo mês, a dívida do Pedro é o 110. É o valor inicial da dívida mais o que já rendeu de juro no primeiro mês. Então, no segundo mês, o juro é de 10% sobre o 110, que vai dar quanto? 11. Dessa maneira, após o segundo mês, a dívida do nosso amigo passa para 121. O 110 mais o 11 que rendeu de juro aqui no segundo mês. 121. E aí, no terceiro mês, adivinha? Vai ser 10% sobre o 121, que é a dívida nesse momento. É isso que acontece aqui no juro composto. Terceiro mês, o juro é de 10% sobre 121, que fica 12,1. E o montante da dívida aqui passa a ser de 121 mais 12,1, que dá R$ 133,1 reais. Significa que a dívida de Pedro após 3 meses é de R$ 133,10. Uma coisa que é interessante observar aqui é o seguinte: no juros simples, uma taxa de 10% ao mês em 2 meses corresponde a quanto? A 20%, né? Porque a cada período o juro é calculado sempre sobre o valor inicial, então ele resulta sempre o mesmo valor. Porém, quando falamos em juros compostos, que é o que de fato existe na realidade, uma taxa de 10% ao mês não corresponde a 20% em 2 meses, né? Foi o que acabamos de ver aqui, ó. Quando eu pego aqui o segundo mês, o 10% é sobre o valor do primeiro mês já aumentado em 10%. Então, na verdade, uma taxa de 10% ao mês em 2 meses vai corresponder a 21%. Olha só, após 2 meses, o montante da dívida foi para 121. 121 é o 100 aumentado em 21%. Então, o juros simples dá essa falsa ilusão, né? No juros simples, uma taxa de 10% ao mês corresponde em 2 meses, né? Corresponde a 20%. Porém, no juro composto, isso não acontece, tem que ficar ligado, tá? Aqui, a gente fez passo a passo, período por período, para entender realmente o que acontece no juro composto. Porém, existe uma fórmula para trabalharmos com o juro composto. A fórmula é a seguinte: M é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Ou seja, o montante é igual ao capital inicial multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado à quantidade de períodos, que é o nosso tempo. Então, essa fórmula ela informa para a gente como que um capital inicial aplicado a uma taxa de juros compostos se transforma em um certo montante, né, após um período de tempo ali. Como que a gente poderia ter resolvido pela fórmula? Só substituir. O montante é igual ao capital inicial, que é 100, beleza? Que multiplica 1 mais a taxa, que tem que estar em razão centesimal ou índice, 10% é 0,1, né? Elevado ao tempo. Nós queremos saber aqui a dívida de Pedro após 3 meses. O tempo é 3. Após 3 períodos, né? Estando aqui esse tempo também na mesma unidade que a taxa. Como a taxa é ao mês e o tempo está em meses, não tem problema, é o próprio 3. É só você resolver essa conta. O montante é igual a 100, que multiplica 1,1 elevado ao cubo. 1,1 elevado ao cubo, faz essa conta, multiplica pelo 100, você vai encontrar o mesmo 133,1. Professor, e se a questão pedisse para mim qual era o montante da dívida de Pedro após 2 meses? Como é que eu ia calcular isso aqui? Ia ficar 100 que multiplica 1,1 elevado na 12. Fica tranquilo, tá? Você nunca vai ter que fazer uma coisa assim. Não tem como fazer no braço, tá?
Lógico que tendo uma calculadora a gente consegue resolver isso aqui, mas no braço não tem como fazer. O máximo que uma questão pode exigir de você é ter que resolver aqui essa potência com o expoente sendo 4, tá? Até 4 dá para fazer. Expoente sendo 2, 3 ou até 4 dá. Mais que isso não vai acontecer. Aí a questão ela vai te informar qual é o valor dessa potência e ela vai te dar alguma saída, tá? Não se preocupa com isso aqui.